O filósofo e educador César Nunes, professor da Unicamp e coordenador do grupo de pesquisa Paideia, tem trabalhado com esse tema ao longo de toda a sua trajetória. Humanização é a nossa 15ª palavra. César Nunes será mediado pela escritora Daniele Penha. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou a Daniela Penha e é uma grande alegria poder participar desse evento, poder ter a honra, de bater um papo com o professor César Nunes. Agradeço muito à Fundação pelo convite e vamos lá, vamos começar. Humanização, essa palavra tão presente, e ao mesmo tempo que nos traz tantas dúvidas e inquietações. Professor, a palavra humanização ela tem sido evocada por diversas áreas, se fala de atendimento humanizado, saúde humanizada, e aí a gente tem o parto humanizado. Ao mesmo tempo, vivemos um momento de discurso de ódio operante, No seu artigo, o senhor trata a humanização a partir da filosofia como a busca pelo que é humano, a busca pelo que é do humano, Estamos, afinal, ao evocar tanto a palavra humanização, em busca da nossa própria essência, tentando nos reencontrar com a nossa própria essência. E, afinal, o que é essa essência, É possível defini-la? Boa noite. Boa noite. Eu também agradeço muito à Fundação, à Feira do Livro, por ter a honra de estar aqui participando desse evento marcante. Eu me sinto emocionado ao entrar nesse teatro e só pelo fato de estarmos mantendo a feira com essa original ideia de 20 palavras, eu já me sinto realizado. Acho que a gente escolheu 20 palavras decorrentes de 20 anos que produzem um novo dicionário para Ribeirão Preto, para o livro, para a leitura e para o país. Você me lembrou que o artigo começa com a filosofia. Aristóteles, um dos principais filósofos, inventava palavras. Ele que inventou a palavra ética. A palavra ética, até Aristóteles, era uma palavra comum. Ele ratificou a palavra política, provavelmente criada antes e refletida por Platão. Cada uma das palavras, elas vão acontecendo na história e vão marcando. Então, por isso que é muito bom estar em Ribeirão e consagrar no dicionário da história, da leitura do livro, 20 palavras recorrentes de 20 edições de um dos eventos mais importantes da nossa cultura e da nossa realidade. Eu me sinto feliz. A palavra historion, em grego, é atribuída a Heródoto, quer dizer investigação, quer dizer questionamento, pergunta. Então, hoje, a 15ª palavra, que você muito bem tematiza, ela é uma tentativa de compreender a condição humana. Então, eu diria, nós temos, para alguns, uma evolução do Homo sapiens para cá, 30 mil anos. E Huizinga fala do Homo ludens, o homem que brincava, o homem que convivia antes. Então, a palavra humanização, mais do que uma resposta, ela continua sendo um questionamento, uma pergunta que tem necessidade de ser validada coletivamente. Então, nós já superamos, pela evolução das ciências humanas, Daniela, nós já superamos o determinismo. Determinismo quer dizer acreditar que a gente já nasça pronto. Então, muitos povos tinham essa visão determinista.
Achavam que as coisas estavam predeterminadas ou por uma divindade ou por uma natureza, da qual a vida de cada um era somente uma, digamos, uma consequência ou representação. Algumas outras cosmologias ou visões de mundo deixavam alguma liberdade, mas mesmo assim prevalece na concepção de humanização uma concepção determinista, muito bem trabalhada também pelo poeta que nos antecedeu. A ideia de que o homem já tenha pronto alguma coisa da qual a sua vida é só um germinar. Eu não gosto muito dessa concepção agropecuária de ser humano, que a gente tem sementes e que é dividida de natureza masculina, feminina, racial, etária, né? O ser humano é projeto, o ser humano é histórico. Se a gente consegue condições históricas de desenvolver a empatia, a resiliência que me antecedeu, né? Se a gente consegue desenvolver valores sociais de cuidado com as crianças, nós projetamos valores humanos pela prática social. Se a gente desenvolve violência, queima as florestas, destrói o Pantanal, a gente provoca mortes de maneira hediondas, como aquelas que vimos praticadas no mundo contra as pessoas, né, negras. A gente projeta um conceito de homem. Na filosofia, há diferentes respostas idealistas para o ser humano. Jean-Jacques Rousseau, século XVIII, diz: o homem nasce bom, a sociedade é que o deprava, como se existisse um homem antes da sociedade. É um equívoco filosófico e uma visão idealista ingênua. Já outro, Thomas Hobbes, um inglês, dizia: o homem é o lobo do homem, um homem quer destruir o outro, por isso a lei e o Estado têm que inibir a maldade individual. Agora eu gosto mesmo de São Tomás de Aquino, que diz assim: quereis alguém superior a um anjo, procurai um homem. Quereis alguém pior que um demônio, procurai um homem. A diferença deles, para São Tomás, está na educação e na fé, que são os valores daquele século. Eu diria, parcialmente, que a condição humana é condição construída. O homem é, portanto, um ser histórico, ainda que tenha uma subjetividade, ainda que ele tenha valores pessoais subjetivos com os quais ele lida com a família, com os pais, com o mundo. Então eu, no artigo que você bem lembrou, defendi duas dimensões da palavra. A palavra fazer-se homem, que em latim é hominização, é você se transformar em pessoa humana. Isso vai depender das narrativas que a gente constrói, narrativas afetivas, narrativas sociais, narrativas políticas, éticas, estéticas, que vão fazer a nossa subjetividade. Agora, à medida que eu me constituo homem, e a vida inteira é uma constituição, eu tenho que projetar no mundo onde vivo as características, os valores, os núcleos de valores que eu tenho. Então, humanização é projetar no mundo as características humanas. Se nós construirmos características humanas baseadas em valores éticos coletivos, a república, o bem comum, a sustentabilidade, a tolerância, a dignidade de todos, aí a condição humana se projeta de uma maneira mais ampla. Agora, se nós projetarmos o racismo, a perseguição, a morte, a violência, como em épocas da história da humanidade, isso foi muito patente. Aí o ser humano mantém aquela identidade. Então, está aberto, Daniela. A humanização é a construção contínua da condição humana. Eu acho que nós estamos, quando fazemos um evento como esse, quando fazemos uma feira do livro, já há 20 anos, nós estamos procurando fazer melhor a condição humana. Se ela já fosse pronta, bastava desenvolvê-la. Não está. Se ela fizesse sozinho, não precisava, por si só, não precisava o coletivo. Também não é. Deixa uma criança sozinha e ela assim não se desenvolve humanamente. O que desenvolve a humanização é a educação, dentro dela a ética
e, ao mesmo tempo, a ação científica e política no mundo. Não há, fora da história, fora da educação, nenhuma possibilidade de encontrarmos salvadores. É o ser humano que faz o ser humano. É o ser humano que se humaniza. A gente estava falando lá atrás exatamente, né, desse discurso que quer desacreditar o humano, né, e trazer algo que não é da nossa criação. E aí a gente já vai entrando aqui nos tempos atuais. Tempos de redes sociais, tempo de imediatismo, tempo de internet, tempo de busca no Google, né, em que o humano parece para alguns dispensável, né? Então eu não preciso mais consultar o humano, eu consulto o Google, né? Que humanização nós estamos construindo a partir desse cenário? Como o senhor vê, né, todo esse contexto da internet, das redes sociais? Isso nos aproxima, nos afasta, nos desumaniza ou não? É possível também fazer surgir a humanização a partir daí? Faço ainda um adendo. A gente falou sobre a pandemia, né? Agora, formulando a pergunta, também me vem isso. Em tempos de pandemia, a internet serviu para nos aproximar. Estamos aqui fazendo um evento para um público que nos assiste de outro espaço. Então, como lidar com tudo isso, né? O que vai surgir, se é que dá para a gente saber, né? Claro, Daniela. Eu acho que pergunta também muito pertinente, muito atenciosa com relação à história. Se a gente continua pensando, a partir de uma premissa, que nós somos historicamente produzidos, então muitas decisões que nós tomamos vêm das condições objetivas da sociedade. Então, nós vimos acontecer 1000 anos de Idade Média, um fundamentalismo religioso. Nós sabemos da Inquisição, da perseguição à ciência, e vimos muita gente lutar para que a razão fosse uma explicação do mundo. O homem racional, Descartes, autores, propriamente Immanuel Kant e outros tantos que lutaram para que a razão humana fosse um padrão maior do que aquele modelo de fundamentalismo que havia. Agora veja, as relações humanas que se desenvolveram do século XVIII para cá, elas foram pautadas por um determinismo, pelas relações do capital, da modernidade, então da urbanização e da industrialização. Nós chegamos hoje a ter megalópolis como Xangai e o próprio São Paulo, que aproxima-se de 20 milhões de pessoas. Para voltar para casa até antes da pandemia, nós levávamos mais tempo do que levaríamos de carroça no começo do século XX. Por quê? Porque o trânsito, a produção de gás carbônico, os furos, a destruição da natureza. Então, na verdade, o modelo de sociedade é pautado por condições objetivas. Não é o ser humano. Eu sempre conto, e tive a honra de, nesse teatro, contar histórias da minha família, que morava no Paraná, na beira de uma montanha, pequenininho. Agora, depois, as mulheres vieram a trabalhar, os homens vieram a suplantar, e agora mesmo, como no tempo da eletricidade, se trabalhava antes da eletricidade de manhã e à tarde. Com a eletricidade passou-se a fazer o turno da noite. Então, eu acho que nós vamos alterando e vamos produzindo estruturas objetivas. A inteligência artificial é filha da ciência e da ciência aplicada. Só que hoje nós temos duas dimensões da ciência. Uma dimensão que eu chamaria humanista. Não é à toa que nós estamos desenvolvendo 5 vacinas, que mais rápido de qualquer outra coisa, porque o conhecimento é coletivo. Nós, em 2 anos, teremos uma vacina que ainda não será capaz de dirimir tudo o que o vírus é capaz de fazer. Mas nunca, no período histórico qualquer, houve uma possibilidade de ter uma intervenção científica, sanitária assim. Mas, junto com isso, nós perdemos as relações com as quais a gente tinha construído algumas identidades humanas, o local, o afetivo, o emocional.
E aí nós somos capazes de pensar dimensões belíssimas da humanidade, diminuir as distâncias, mas nós perdemos a fala autêntica, as relações afetivas, emocionais. Então você pontua bem, essa perda feita por um desenvolvimento acelerado da industrialização e urbanização, a meu ver, tem que ficar na pandemia. A pandemia, para mim, é filha da mercadoria. A pandemia é filha do capitalismo industrial, urbano, industrializado. Se nós não mudarmos a forma de viver a médio e longo prazo, 20 a 50 anos, nós teremos o vírus 2, o vírus 3, o vírus 4 e um big vírus, que um dia poderá, inclusive, ameaçar a humanidade. O planeta não precisa de nós. Só se a gente conseguir compreender a biodiversidade, a biocentralidade. Então, a pandemia, filha de um modelo industrial urbano, ela marca o começo do século XXI. Ou nós saímos dessa pandemia encontrando outra sociedade, outra cultura, diminuindo as desigualdades. E você me cita as relações das redes sociais. As redes sociais hoje são grandes indústrias, né, que promovem grande acúmulo de riqueza, que manipulam dados. Então, as redes sociais têm que ser vistas de maneira crítica. Elas estão correspondendo a um simulacro de relações humanas, a falta de carinho das relações familiares, a falta de atenção e de humanização nas relações escolares, que faz com que as pessoas busquem isso de maneira messiânica em religiões fundamentalistas e muitas vezes em simulacro de relações afetivas, na sexualidade mecânica, exibicionista, genital, que é uma parte da humanidade e que se transformou em mercadoria também. Então, o ser humano, para encontrar-se na integralidade, na totalidade, ele precisará fazer a crítica do modelo de cultura que tem feito até agora. E se a gente conseguir sair pós-pandemia com essa crítica, nós teremos ganhado a nossa vida e a nossa civilização. E o senhor acredita que faremos isso, né? Essa lógica desumanizadora, né? O senhor chama todo esse processo dessa lógica desumanizadora no artigo, né? Achei interessantíssimo essa forma como o senhor colocou. E sairemos melhores? Será possível? Olha, Daniela, como um velho filósofo, eu acho que nós temos que encaminhar as coisas de maneira cultural, revoluções culturais, das quais a Feira do Livro é uma vanguarda de produzir uma nova sociedade, e o debate político. A gente, se quiser ser revolucionário, tem que ser revolucionário no conteúdo e na forma. A gente não faz revoluções por decreto, pelo Estado. Faz quando avança a sociedade civil, quando avança o conhecimento, o debate. Eu diria que nós fomos surpreendidos por um vírus que, de tanto que foi arrostado pelo modelo, ele saiu da biologia animal e inoculou-se no ser humano. E nós vamos ter que dar conta desse processo, ampliando a possibilidade do espaço da biodiversidade animal, da fauna, da floresta, que a gente não vê acontecer no nosso Brasil no momento. Agora, como é que nós vamos fazer? Se a gente debater, se a gente conseguir fazer com que a nova geração de crianças, adolescentes e jovens debata as causas da produção da Covid, e não os sintomas, e não as coisas circunstanciais. Nesse momento, Daniela, o Brasil, estamos há 200 anos isolados necessariamente, mas existem discursos anticientíficos, negacionistas, existem orientações irresponsáveis, né, que faz com que a gente sofra muito mais do que poderia se tivesse tido uma orientação, um alinhamento adequado. Quem tem mantido a saúde psíquica do Brasil, eu valorizo por demais a equipe médica que, por vocação, teve que aprender a lidar com a Covid, teve que aprender a lidar com a UTI, porque a gente tinha outro tipo de atendimento. Já conseguimos, melhoramos. Mas quem manteve a saúde psíquica do Brasil, para a gente não enlouquecer, foram os professores, muito, muito desvalorizados, e os artistas. Sem arte e sem educação, nós teríamos perdido. O entretenimento repetiu novelas, repetiu jogos, repetiu coisas do passado que a gente já tinha visto. A única coisa que foi verdadeira e ao vivo, como nós estamos fazendo aqui por uma mediação digital,
foi a arte e foi a educação. A esses, né, profissionais, eu diria, nós devemos a saúde psíquica. E aí, então, vamos para a educação, né? O senhor trabalha há 30 anos, ou talvez mais, me corrija, por favor, com esse conceito da pedagogia humanizadora, da educação afetiva, né? Isso pode construir um humano melhor, né? Eu agradeço a pergunta. Sim, eu entendo que a constituição do ser humano ela tem que ser na criação de laços. Somente uma narrativa afetiva propositiva, humanizadora, produzirá uma identidade propositiva. Então, uma criança tem que ser elogiada, amada, ela tem que ser orientada, e a educação familiar, que é essa convivência da unidade parental básica, ela tem que ser pautada por essa palavração, por essa fundamentalidade na afetividade, porque é isso que a criança aprende. E na escola, hoje a sociologia diz que o sucesso escolar das crianças vem pela escolaridade dos pais, na maioria das vezes, na classe média, mas em segundo lugar, pelo ambiente de acolhimento na escola. Uma escola que acolhe. Então nós estamos lutando, Daniela, para a gente construir uma pedagogia humanizadora em cima das diretrizes curriculares. Você pega hoje a BNCC, que tem campos de experiências para a educação infantil, de 0 a 5, e a BNCC diz, quais são os campos de experiência? O eu, o outro, o nós, o corpo, os gestos, movimentos, conhecer-se, educar-se, brincar. Então chega dessa escola pautada no treinamento da memória para vencer no vestibular precocemente, pautada em preparar-se para vencer no mercado de trabalho. A sociedade está acabando com o trabalho, não é uma sociedade do emprego, né? A classe operária hoje é muito menor do que a prestadora de serviços. A burguesia industrial brasileira voltou a 1910, 10%. A burguesia brasileira hoje é comercial e ela tenta influir na política, na cultura e na educação. Então nós temos que entender a sociedade, decifrar a sociedade, para projetar nela um ser humano público, universal, que contemple todas as nossas diversidades. Eu acredito que a autoridade que sobrou, porque nós passamos um tempo quebrando todas as imagens, né? Eu lembro de uma música do Ivan Lins, cai o rei de paus, cai o rei de ouros, não fica nada. Fizemos a crítica do executivo, do legislativo, do judiciário, depusemos corrupções, depusemos presidentes, depusemos um punhado de coisa. E agora está na hora de construir. Está na hora de produzir valores éticos, valores estéticos. Nós já fizemos uma crítica profunda. Chega do mesmo, desse modelo, né, iconoclasta de destruição. É preciso agora o testemunho afetivo e emocional. Eu diria, o professor que acolhe, que ama, a professora que acolhe, que ama. O professor, se gritar com o aluno, autoriza o aluno a gritar com ele. Se o professor que estudou psicologia, sociologia, para entender a explosão dos adolescentes, fizer a mesma coisa, ele não está preparado para isso. Agora, se ele conseguir contornar, compreender e depois, de maneira humanizadora, com tempo, com paciência histórica, ele ganhará o coração da criança. Ganhando o coração da criança, vai ganhar o conhecimento, vai ganhar os braços e vai ganhar a criança para todos. São os laços afetivos os primeiros fiadores da relação humana. Eles não podem ser únicos. Precisa vir pelo cognitivo, pelo afeto e depois pela ciência e pelo conhecimento. Mas veja, Daniela, eu vindo para cá agora fiquei imaginando na grandeza do ser humano. O ser humano é capaz de construir uma vacina em 1 ano e meio. Com certeza. É capaz de produzir um Boeing que transporta. Agora, a preocupação é se a nossa capacidade científica e tecnológica está sendo política e eticamente pautada. Nós faremos a vacina, mas ela será acessível ao sistema público de saúde ou vai ser pelo dinheiro? Os americanos compraram 100 milhões de vagas. Se a gente continuar com a pauta da desigualdade, nós continuaremos com as mesmas causas da pandemia. O país que é capaz de chegar em outros planetas com sondas e já chegou na Lua, não tinha máscaras para o seu povo, teve que comprar da China. Então, nós precisamos de uma ciência que produza os bens que a sociedade precisa.
E aí pautar o desenvolvimento econômico no desenvolvimento político, ético, educacional e estético. Talvez seja um bom caminho. Professora, acho que essa ambiguidade humana é o que me inquieta particularmente, né? Também tem isso no que o senhor escreveu, também tem isso no seu trabalho. E nessa fala, o humano tem uma grande potência, mas essa potência ela pode ser usada para diversos fins, né? Essa humanização ela também pode ser desastrosa, como a gente tem visto, né? E aí como trazer essa humanização para a parte boa do humano, né? Como trabalhar isso? Eu acredito, pelo que o senhor está falando, no afeto, né? O senhor está falando nessa educação afetiva, mas também num mundo afetivo, em um mundo que acolha, né? E aí a gente precisa, então, trabalhar bastante ainda. Qual é a sua opinião? Olha, Daniela, aí você me dá um gancho para voltar à sua primeira pergunta. Nós desenvolvemos de maneira desenfreada uma sociedade produtiva, industrial, baseada em resultados. No dizer de um filósofo alemão, Jürgen Habermas, nós transformamos a condição humana no mundo da vida, que é a família e a escola, pelos valores do mundo do sistema, resultado, desempenho, produtividade. Então, os valores que eram do sistema produtivo colonizaram a vida individual e pessoal. E nós da família perdemos a fala, perdemos a conversa à mesa, tem gente que fica digitando à mesa, tem gente que tem mais fidelidade com relação às séries do que com relação às condições amorosas. É mais fiel às coisas do entretenimento do que aos protocolos humanizadores. Isso também é um processo de indução social, não é escolha da gente. Se a gente não acordar, não espantar, a gente vai sendo levado pela lógica. E aí, em algumas áreas, particularmente no pós-guerra, o ser humano levou um susto, porque depois da Segunda Guerra Mundial, milhões e milhões de mortos, o século XX são 100 milhões de mortos. O Sartre, que é um filósofo francês, desenvolveu um humanismo, mas um humanismo trágico. Ele diz, o homem é um ser para a morte. O inferno são os outros. Ele dizia, eu não quero me envolver com ninguém, não acredito em Deus, não acredito na minha mãe, que só é uma relação biológica e socialmente de introdução na vida, e não acredito no amor. Eu sou um ser para a morte. Esse existencialismo duro, me parece, é resultado do pós-guerra. Como isso foi aproximando-se de todos os processos industriais, nós ficamos com isso. Vale o resultado, vale a luta. Todo mundo, quando quer falar que é poderoso na vida, fala, esse é um guerreiro, chega de guerra, né? Vamos fazer isso, é um pacífico, né? Qualquer um que quer vencer, ele tem que ser leão, ele tem que ser águia, porque são valores da competição, né, dos hunters. A sociedade da luta, da caça, da violência. Agora, em algumas áreas, nós começamos a perceber que era preciso um outro tom, uma outra filosofia. Então, na medicina, a medicina humanizada, né? Houve uma época que no Brasil, de cada 100 partos, 90 eram por cesariana. Aí começaram as lutas das mulheres, e hoje o parto natural, se retoma o parto, e essa luta deu frutos na sociedade e na corporação dos médicos. Aí a ideia de atendimento até nas empresas. As empresas estão aprendendo muitas vezes mais do que nas corporações políticas a questão da humanização. Eu vi uma propaganda, me desculpe, né? Não vou identificá-la, de uma relação da Semana dos Pais, que o pai vai dar um presente para a filha, ele é separado, vai buscar a filha na casa da ex-esposa, e a filha quer um carrinho. Já não deu brinquedinho de menina, deu um carrinho. E a menina vai lá e ela vê um carrinho que ela deseja, mas ela não pode ter, e o pai no caminho pega uma flor, entrega para uma senhora, tira a roupa e entrega para uma pessoa que estava passando frio. Quando ela chega em casa, o pai lhe dá um carrinho também, uma caminhonetezinha. Ela pega o carrinho que ela tinha mais pobrezinho e vai à rua e entrega para um outro. E a propaganda seja um exemplo para o mundo. Eu acho que aí o marketing pegou primeiro o que muita gente ainda não percebeu. Uma outra empresa fez no dia de Natal um avô apagar a luz, porque todo mundo estava no celular. E o avô desligou a luz e todo mundo foi com o celular ajudar a avó, a tia, o tio a pôr a mesa. E o celular
Ao invés de virar uma caverna individualista, virou uma luz coletiva. E aí o netinho olha para o avô, e o avô, porque ele sabe que não faltou luz. Então existe também liames, fios da meadas na direção da humanização. Vai depender exatamente da reação ética e política. E por que não dizer estética? Da arte, das feiras do livro, das 20 palavras, talvez mais do que 20, que possam se transformar numa nova pauta para a sociedade. Um comentário antes da próxima pergunta. É surpreendente, né? Estarrecedor que a medicina tenha precisado retornar à humanização, né? Olha que redundante a gente falar de uma medicina humanizada. Poxa, ela era o que antes, né? Mas acho que ela passou por essa lógica desumanizadora e agora ela volta, né? Ela vai se reencontrando. Então, acho que é muito interessante. Estou aprendendo muito. Obrigado. Professor, quando o senhor traz as propagandas, né? Eu venho um pouco para o meu fazer. Eu sou uma contadora de histórias, como eu te contei, eu conto histórias de vida. E eu percebo que quando nós nos ouvimos a nós mesmos e ao outro, né? Então quando eu falo de mim e quando eu escuto, há um encontro com a minha identidade, a gente semeia a empatia, então eu consigo me colocar no lugar do outro, consigo entender o que o outro está sentindo. E as propagandas, realmente, elas já entenderam isso, né? Hoje a gente fala de storytelling, que nada mais é do que contar histórias. Contar histórias de vida, baseadas no humano. E a pergunta é, contar histórias, ouvir as nossas próprias histórias, nossas trajetórias de vida, é uma forma de nos humanizarmos? Sim. Olha, eu acho que isso também justifica a feira do livro, né? É produzir narrativas. A palavra narrativa em grego é mitos, né? Mitos. E há uma passagem célebre de que Teseu, ao ir lutar com o Minotauro, ele recebe de Ariadne, que se apaixonou por ele no jantar, um novelo. E esse novelo em grego é mitos, né? E ela diz, quando você chegar diante do Minotauro, olhe bem para ele, porque ninguém suporta um olhar. E aí você corta-lhe a cabeça, que é um pouco trágico, e depois você segue o fio para você sair do labirinto. Porque quem não tem história não sabe sair do labirinto. Você pode até matar uns minotauros pela vida, mas se você não tiver história, você não consegue. E aí o grande, né, conto oriental, Sherazade, né, que a gente fala Sherazade, né? E aí o que é? O sultão que, traído pela esposa, uma visão muito dura da época, mata, né, a violência, e toda noite ele se casa com uma moça do reino, passa a noite com ela, no outro dia executa todo mundo, a morte. E a Sherazade diz ao pai, eu vou me casar com ele. Ela fica, não faça isso, ela vai. E aí à noite, antes, né, quando chama para o quarto, ela diz, eu preciso contar uma história para o meu irmão que eu nunca deixei. E começa a contar para o menino, ele impaciente. E aí o que acontece? Ele não consegue não ouvir, e ele começa a contar, e ela começa a contar, e chega no outro dia, ele diz, para que eu preciso me alimentar. Acabou? Não, ela continua. E segundo a história, ela conta anos e anos, né? Eu queria parar aí. A gente tem que contar histórias para não morrer, para não ser executado pelo cotidiano, pelo senso comum, pela frieza. A narrativa positiva, amorosa, como eu nasci, é a primeira narrativa dos pais, né? Por que você foi amado? Só alguém que se constitua sobre narrativas humanizadoras poderá ser capaz de produzir narrativas humanizadoras para os outros, e não na competição desenfreada, na superioridade, na ganância. Então, eu acho que você tem um ofício maravilhoso, que é de contar histórias. E a primeira história, Daniela, é a história da nossa vida, né? Quem não consegue contar a história da nossa vida, da sua vida, perdeu o fio da meada, deixou para trás. Então a gente é constituído pela história, ela nos constitui. Então eu acho que contar histórias é, em última instância, a redução de tudo. O que é um sistema filosófico? É uma contação de histórias. O que faz Platão na República, no livro 7, quando conta o mito da caverna? Sabe um outro mito muito famoso de Platão? O anel de Grugers, né? O anel, que era um anel que quem pusesse ficava invisível.
E está aí hoje, em muitas da literatura de hoje, o Anel de Platão, né? Então, existem mitos e histórias que vão significando a condição humana. E aí nós temos mitos maravilhosos, temos um mito hebraico, né, de uma pessoa que diz: quem não se tornar como uma criancinha não entrará no meu reino. Eu acho isso maravilhoso, brilhante, né? Então nós temos na nossa vida a possibilidade de construir histórias humanizadoras. Com certeza. Muito bom, professor. Quanto aprendizado. Que conversa engrandecedora. Muito bom. Lá atrás o senhor falou algo, né? A gente estava se conhecendo ali, se apresentando, e o senhor me falou que só a humanização pautada pelas ciências, pela literatura, né? Pela racionalidade, só isso irá nos salvar. Eu achei isso muito forte, e ali eu já soube que a nossa conversa seria incrível. É isso, né, professor? O que é essa humanização que o senhor estava me falando, que vai nos salvar? Olha, Daniela, veja, quando o ser humano já quis ser igual aos deuses, então o mito de Ícaro é muito forte. Ele queria voar, né, e queria alcançar os deuses. Então ele cola as asas e ele voa até chegar próximo do Sol, Hélios. E aí, com a quentura, né, a cera sai da sua asa e ele decai. Então, quando a gente quer fazer as coisas magicamente, a gente geralmente cai. Agora, o dia que o ser humano observou os pássaros, observou como é que se dá a lei da gravidade, compreendeu o empuxo e compreendeu a possibilidade, o ser humano inventou um pequeno aparelho, aí um brasileiro correu com 14 bis, depois o outro inventou outro, e hoje nós observamos, né, grandes, né, supersônicos que atravessam os mundos. O ser humano só conseguiu voar não quando esperou dos deuses ou quis ser igual, quando aplicou a razão, o trabalho teórico, a ética, a política, o desenho, o trabalho que ele possa fazer. Então a condição humana é de uma razão a serviço da coletividade, não é uma razão técnica, industrializada, uma razão dos computadores, uma razão hoje, né, produtora de terrorismo pelas fake news. Isso daí é o negativo. Agora, uma razão a serviço da felicidade, da humanização. É o que nós temos, né? Uma racionalidade emocional, esclarecer a razão e, ao mesmo tempo, esclarecer os afetos, para que a gente desenvolva uma cultura na literatura, na arte. Hoje os computadores fazem muita coisa, mas o computador não sente, não abraça, né? Ele não é capaz de transmitir um liame afetivo emocional, que só pai e mãe, tio, tia. Então, o grande problema do século XXI é a questão do sentimento e da humanização. A ciência já está, pelas diferenças nos últimos decênios, a serviço de um modelo de capital. E nós mesmos, professores, tivemos que nos apropriar da didática digital nessa pandemia, para a gente manter as relações com nossos alunos e com nossas famílias. E quem manteve os alunos em relações afetivas e emocionais, nem tantas cognitivas, porque não dá para você compreender e avaliar isso, já ganhou, né? Então a gente não precisa ter pressa, nós precisamos aprender com o momento que nós estamos e com a crença na humanidade. E aí é o valor que eu diria, a esperança, né? Eu tive a alegria de ter sido aluno do Paulo Freire, né, que dia 19 agora, 99 anos do Paulo Freire. E há 2 dias atrás, dia 15 de setembro, foi o aniversário de Rubem Alves, que nós já homenageamos aqui na feira, que já esteve presente aqui. 2 gigantes, né, que a gente tem que subir no ombro para olhar. Com certeza. E esses 2 contadores de histórias, humanizadores, eles vivem, né, ou viveram, e nos impulsionam na direção de continuar essa tarefa, né? Dizendo que informação, como dizia Rubem Alves, você tem hoje em Wikipedias, em bibliotecas virtuais acessíveis. A gente, para ter uma biblioteca, pelo menos a minha geração e do querido Edgar, a quem eu mando um abraço, a gente tinha que comprar a Barça, né? E às vezes tinha que ter um volume por ano. A informação está aí. Agora, transformar a informação em uma coisa significativa, precisa de professor, precisa de pai, precisa de mãe, precisa de contador de história,
precisa de jornalista emancipado, médico amoroso, precisa da Feira do Livro, né? Para que a gente transforme, né, a informação em conhecimento, que é a informação a serviço da felicidade e da justiça social. E aí sim, ela é humana, que é uma outra projeção. E estamos falando de coisas criadas pelo homem, né? Mas que agora é necessário pegar a criação e colocá-la no seu devido lugar, né? E acho que esse momento de pandemia, ele traz isso também. Colocar certas coisas nos seus devidos lugares, reinventar essa construção, né? Essa renovação que a gente está passando. A sua fala, visivelmente, ela mostra que iremos, o Senhor acredita que sairemos disso, nos transformando para melhor, né? Daniela, eu gosto muito de um filósofo que diz assim: o ser humano não faz perguntas para os quais ele já não tem a resposta. Geralmente tem várias respostas, mas eu queria que fosse a resposta que contempla a coletividade. O Sebastião Salgado, que, a meu ver, sempre me emociona com as fotos, o livro que ele explodiu para o mundo chama-se Êxodo, porque ele pegou dos anos 80 e 90, ele pegou gente sem terra, gente que tinha que sair da sua terra, o sofrimento dos negros na África, na Austrália, na Síria, no Líbano. Então chama Êxodo. Ele usou uma figura bíblica, todo mundo saindo, tirando. Agora o último livro dele, que tem 2 anos, ele chama de Gênesis, porque ele diz que 48% da nossa terra ainda não foram tocados pelo capital, pela industrialização, que tem metade do mundo que ainda pode refazer a outra parte. Agora, para que isso aconteça, nós temos que pautar a política, a economia a serviço da humanidade. E isso é uma questão de humanização das esferas públicas, das esferas econômicas, que a gente precisa fazer. Agora mesmo na pandemia, os Estados Unidos gastaram mais dinheiro do que puseram na reconstrução da Europa, no Plano Marshall. Por quê? Porque se viu que a desigualdade era gritante numa sociedade altamente valorizada. Ao mesmo tempo, a China, que fez outro modelo econômico, teve que gastar o equivalente a quase metade do que ela produzia para equilibrar a doença. As duas, né, Coreias, uma capitalista e uma comunista, ao mesmo tempo. Então, o vírus transpassou todo o limite das nossas ideologias. Agora é a condição humana. Então, nós temos que agir sobre as causalidades, cuidar mais da terra, cuidar mais do meio ambiente, cuidar mais do lixo, fazer o saneamento, né, na cidade. Isso é humanizar a cidade. Jogar coisa do qualquer jeito, isso é desumanizar. Dar uma outra marca industrial urbana. Agora, isso dependerá dos pactos que fizermos como civilização, como sociedade, como América, como Brasil, nos próximos anos. Não é uma tarefa de uma eleição para outra eleição, é de geração para geração. Dependerá do grau de debate humano e humanizador que a sociedade fizer, do qual eu vejo, nós estamos fazendo uma tentativa de colocar novamente a nossa história nas mãos nesse momento, né? Sim, é um trabalho de gerações realmente, né? E angustia um pouco, porque hoje, quando a gente olha para o nosso cenário, a gente tem uma política completamente contrária a isso, né? Uma política que, a meu ver, é uma política desumanizadora, não só no Brasil, mas em outros países também. E então, a gente se sente angustiado e se questiona. É possível, né? Como a gente vai conseguir inverter essa lógica? O senhor falou que nós temos que pautar a política. Eu entendo que nós, enquanto coletividade, enquanto povo, né? Mas como fazer isso, né? Como nós iremos pautar a política se nós elegemos essa política que está aí, né? Se nós escolhemos, nós continuamos escolhendo a lógica desumanizadora, ao mesmo tempo em que encontramos caminhos para humanizar. É aquela luta constante que Marx já falou, inclusive. Daniela, eu diria assim, nós temos que olhar a história na contradição. O Brasil viveu uma ditadura militar dura, depois o Brasil fez Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 90.
Depois de ter uma história pautada por mulheres chamada Amélia e Iracema, fez a Lei Maria da Penha. Nós mesmos aqui nesse palco, em 2014, trouxemos Raoni, que falou na língua dele. Trouxemos os negros, né, as pessoas com deficiência, os homossexuais, a comunidade LGBT. Nós afirmamos aqui os novos direitos civis e os novos sujeitos sociais. E aí agora, através de um processo mundial, houve um refluxo conservador nos Estados Unidos, no Egito, também no Brasil. Mas um processo eleitoral não define uma civilização e uma cultura, só se ele virar um ciclo político maior. Mas se for um processo eleitoral, nós temos que ter força para existir. E o lugar que eu falo hoje, Daniela, é a sociedade civil brasileira. Eu deixei de olhar muito o Estado, já olhei muito o Estado. Hoje no Brasil está acontecendo tanta coisa, nem um dia se passa se as margaridas não andem. Agora mesmo os Correios lutam para manter os Correios brasileiros, que foi a segunda rede do mundo, Dom Pedro II ainda, como um instrumento a serviço, porque o capital quer transformar o correio em algo privado, porque agora a maioria das coisas vai ser entregue em casa, vai acabar com a loja, né, de rua, né? Então é uma lógica, é uma luta política. Agora, nós temos que ver a sociedade civil. Nem a economia vai nos salvar, nem o Estado. E a sociedade civil, Daniela, é quando a gente fala no coração das pessoas, convence, sem ansiedade e sem medo. E que é uma construção demorada. Hoje, por exemplo, convencer as pessoas de que o que é que vai superar a pandemia, além da vacina, que a gente espera que venha logo, para reconstituir minimamente a nossa normalidade, sustentabilidade, cuidado com a natureza, justiça social, superação das desigualdades, moradia digna, água para todo mundo, porque não adianta prescrever que lave a mão se não tem água. Não adianta prescrever que tome distância de 1 metro se não tem casa que tenha 3 metros para você separar-se do seu cônjuge, né? Então, a gente tem que construir causas sociais e históricas para a humanização. Temos que pautar pela literatura, pela ética, pela filosofia, para construir como sonhos coletivos. Última pergunta, temos pouquíssimos minutos. Pela sua fala, humanizar é resistir. Humanizar é resistir os valores coletivos e projetar, na nossa ação, projetar um núcleo axiológico de valores que contemple todo mundo. Então é isso, né? Eu fico pensando, né, tenho muito desejo de ter netos, não os tenho ainda, e espero que também alcance os meus bisnetos. E eu fico imaginando, Adriana, daqui a Adriana que pensou tudo isso, e Daniela, né? Fico imaginando daqui a 30 anos, espero ainda poder viver com a ciência e algum tipo de cuidado pessoal, um bisneto venha perguntar, fala assim, Bisa, o que aconteceu em 2020? O que foi aquele tal de coronavírus? E eu quero tomar um copo d'água, quero puxar um videozinho aqui da Feira do Livro, pedir que ele veja comigo e dizer, foi um vírus que atacou a humanidade, que provocou uma morte, uma mortandade, embora 18 milhões morreram no Império Romano, 50 milhões com a chamada gripe espanhola, há desproporções, mas aí nós cuidamos do meio ambiente, nós superamos o saneamento desigual, fizemos uma nova política social, mantivemos as terras indígenas e quilombolas, cuidamos das mulheres, empoderamos as meninas, né, para que se defendam, e isso é humanização, é projetar valores humanos que salvem o coletivo, e não o egoísmo, o individualismo, a competição, que são valores muito mais darwinistas da natureza, porque o humano começa quando ele supera o biológico. Seguir o mundo biológico é, a meu ver, darwinismo social. Projetar valores no mundo é o mais difícil. E se o Sartre dizia que o inferno são os outros, Daniela, está na hora da gente dizer, não, os outros são a felicidade. A gente é feliz quando a gente se relaciona bem, quando alguém fala uma palavra bonita, quando a gente ganha um abraço, a gente está tão carente. E se a gente não pode abraçar, tem que falar palavras mais calorosas e amorosas, né? É a hora
da gente marcar a nossa sociedade com a humanização radical e exagerada. O ser humano como ser que ama, ser que fala e ser que trabalha. Mas ser que ama e que fala e que trabalha para o bem de todos, e não somente individualizado e somente egoísta. Muito bonito, professor. Nossa, quanto eu aprendi. Quando eu aprendi te lendo, agora te escutando. Eu espero que eu possa contar todas essas histórias até o seu bisnetinho. Obrigado, quero estar lá Daniela. também para presenciar tudo isso. Acho que é isso, daria para ficar aqui até, né, amanhã conversando. Quero agradecê-lo, quero novamente agradecer a Fundação por esse momento. Falamos muito isso também. É muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui, né? Não é como imaginávamos, mas já estamos de volta a esse espaço. Então, agradeço muito, professor. Só para me despedir, o Renato Russo tem uma música que me marca. Ele diz: quem acredita sempre alcança. Ele muda o ditado brasileiro, que é quem espera sempre alcança. Paulo Freire já tinha mudado. Ele dizia que esperar era passivo, esperançar era ativo. Mas ele diz: quem acredita sempre alcança. Essa hora é hora de acreditar na condição humana, nos valores humanos. É na noite mais escura, diz o Mayakovsky, que as menores estrelas brilham mais. Agora mesmo descobriram a possibilidade de vida em Vênus. Que bom que é Vênus, deusa do amor, Afrodite, né? Aliás, as palavras destruíram a palavra, porque aquilo que vem de Vênus foi destruída por uma visão como venério. Venério é aquilo que é bonito, é bom. Por isso que a gente tem que fazer 20 palavras, 30 palavras, para a gente ressignificar as palavras. Com certeza. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor.